eu sou o professor Breno e na aula de hoje aprenderemos sobre grandezas físicas. As grandezas físicas são responsáveis por esta descrição quantitativa dos fenômenos. Não basta dizer se é longe, perto ou logo ali. É necessário um número que represente essa distância, uma quantidade, em uma unidade de medida que seja mais próxima da realidade do fenômeno, como por exemplo os quilômetros. As grandezas físicas podem ser classificadas como escalares e vetoriais. As escalares são aquelas que o número e a unidade de medida já basta. Já as vetoriais são aquelas que o número e a unidade de medida não são suficiente e é necessário saber também a direção, horizontal, vertical, diagonal, etc. E o sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo, entre outros. Nas grandezas físicas vetoriais, a direção e o sentido faz toda a diferença. Ô, mano, tu consegue ver a hora aí pra mim agora? É pra já, meu parceiro. Calma aí, deixa eu ver. Caraca, já é 3 horas. A gente tem que correr, hein? A gente tem que correr mesmo, viu, cara? Mas é complicado, porque hoje tá muito calor. Vê quanto que tá aí a temperatura. Perto tá bem calor mesmo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Caraca, hoje tá 30 graus, meu. Daqui a pouco eu vou ter que tirar essa blusa aqui. Eu nem sei porque que eu tô com ela. Ô, Juninho, o GPS aqui tá falando pra você virar pra esquerda aí, pô. Ah, tá, beleza. Já vou virar. Relaxa. Mas, você lembra, né, que você sempre fala errado, né? Isso aí é direção ou sentido, Juninho? Fala pra mim. Meu, você tá me desconcentrando, mas eu sempre falo que isso é sentido. Pô, mas calma aí, você tá me desconcentrando, a gente vai acabar batendo aqui. Então, Juninho e seu amigo foram para a direção vertical. O outro tópico da nossa aula é a notação científica. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita dos números que apresentam muitos algarismos. Vamos supor que este clipe fosse um elétron. Até porque eu não conseguiria gravar um elétron, porque ele é muito pequeno. Pelo menos o clipe você consegue ver. A massa de um elétron é de aproximadamente 0,0000 e muitos zeros até chegar a 911 gramas. Então, para não falar esse número imenso, nós utilizamos a notação científica. E esse número será reduzido para 9,11 multiplicado por 10 elevado a menos 21. Algo muito mais fácil de decorar e de falar. Agora a aceleração. A aceleração é a grandeza física vetorial e a sua unidade é o metros por segundo. A aceleração mede a mudança da velocidade em relação ao tempo. Portanto, podemos afirmar que a aceleração é a taxa da variação temporal da velocidade de um corpo. Ô pai, explica aí que a gente estava a 120 km por hora e agora a gente está a 150. O que aconteceu? Ah, então, filhão, se chama aceleração, em que a velocidade de algum corpo pode diminuir ou aumentar. Agora falaremos de velocidade média. Velocidade média é o deslocamento da posição de um móvel em relação ao referencial durante um certo intervalo de tempo. Ô pai, me explica o que é velocidade média, que você tinha falado antes, mas eu nem sei o que é. A gente já tá quase anoitecendo aqui. Ah, então, filhão. A velocidade média normalmente se usa quando se sabe o tamanho do percurso. Então, no nosso caso aqui é 30 quilômetros. E se a gente demorar 1 hora para fazer esse percurso, a gente teve a média de velocidade de 30 quilômetros por hora. Movimento uniforme. Movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta com uma velocidade constante. Assim percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. No movimento uniforme não há aceleração. Ô filhão, mas agora que tu já sabe de tudo isso, vou fazer uma pergunta aqui para ver se você realmente aprendeu. Essa pergunta é sobre movimento uniforme, que é o que você vai aprender depois. Mas se for uma questão simples, você consegue fazer sem a fórmula. Se a gente está num carro e a gente começa do 0 km e o carro ele está a 100 km por hora, depois de 2 horas, a quanto quilômetro você acha que a gente vai estar? Ah, pô, eu acho que a gente vai estar a 200 km, né? Muito bem, filhão, é isso mesmo. Parabéns. E agora, passaremos para o Hugo, que fará alguns exercícios com o que aprendemos hoje. Olá, alunos! No vídeo de hoje eu vou fazer a revisão e também exercícios sobre grandezas escalares vetoriais, ordens de grandeza e velocidade média. Então vamos lá. Bom, aqui nós vamos ter alguns exercícios sobre os conceitos aprendidos com os outros professores. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é sobre grandezas escalares vetoriais. Então vamos ler ela. Perguntado sobre grandezas escalares vetoriais, um curioso recebeu as seguintes respostas de diferentes alunos. Vanderlei: na minha visão,
As grandezas escalares possuem apenas valores numéricos, porém as vetoriais têm, além do valor numérico, direção e sentido. Como exemplo, a força e a aceleração são exemplos de grandezas vetoriais, já a massa e empuxo são grandezas escalares. Wellington já disse: para mim, as vetoriais têm apenas duas características, módulo e direção. As escalares, apenas valor numérico. Força e velocidade são vetoriais, enquanto massa e tempo são escalares. A partir da resposta dos alunos, marque a alternativa correta. A. Ambos estão corretos. B. Somente Vanderlei está correto. C. Somente Wellington está correto. D. Vanderlei errou as definições e acertou os exemplos, e Wellington errou os exemplos e acertou as definições. E. Vanderlei acertou as definições e errou ao dar os exemplos. Wellington acertou os exemplos e errou ao dar as definições. Então vamos lá. Vanderlei, ele diz que as grandezas escalares possuem apenas valores numéricos. Como visto com os outros professores, isso é verdade. Porém, as vetoriais têm, além do valor numérico, direção e sentido. Isso também é verdade. Logo, na parte da definição, Vanderlei deu uma resposta correta. Como exemplo, a força e a aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Já a massa e empuxo são grandezas escalares. Esta é a parte que está errada no discurso de Vanderlei, porque ele diz que força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Isso é verdade. No entanto, massa é uma grandeza escalar, enquanto empuxo não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Então, o Vanderlei, nós podemos dizer que ele acertou nas definições, porém ele errou ao dar os exemplos. Já Wellington, ele disse que as vetoriais têm apenas duas características, módulo e direção. As escalares, apenas valor numérico. Força e velocidade são vetoriais, enquanto massa e tempo são escalares. Como nós podemos ver, no discurso de Wellington, ele diz que ela tem apenas duas características, as grandezas vetoriais, módulo e direção, o que não é verdade, já que ela tem sentido também. Já as escalares, ele diz que tem valor numérico, que é correto. E os exemplos dele também estão corretos, como nós podemos ver que força e velocidade são grandezas vetoriais, enquanto massa e tempo são escalares. Logo, a resposta correta está na alternativa E, que diz que Vanderlei acertou as definições e errou ao dar os exemplos, enquanto Wellington acertou os exemplos e errou ao dar as definições. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão é bem simples, sob ordem de grandeza. Ela pergunta basicamente qual das alternativas posteriores corresponde ao número muito grande em notação científica. Então nós temos que transformar esse número muito grande em uma notação científica, que é basicamente um jeito de ler mais fácil os números. Então, para isso, eu vou pegar um quadro branco aqui do lado que eu mantenho para transformar. Bom, nós temos esse enorme número que eu vou copiá-lo a seguir. E eu vou colar ele aqui. Para nós transformarmos ele em uma notação científica, nós primeiro temos que pegar o número que diferencia ele dos outros demais, dos zeros demais. Neste caso é o 1, aqui como nós podemos ver. Logo, a gente pode pegar esse 1 e multiplicar pelo 10, que é a fórmula básica da notação científica. Esse 1 ele tem que estar compreendido maior ou igual a 1, enquanto ele tem que ser menor do que 10, não pode ser igual a 10. Então, esse número aqui que nós pegamos, por exemplo, é o máximo de simplificação que nós podemos fazer, no caso é 1, já que ele está compreendido entre esses valores. Logo, esse asterisco vai ser um significado de multiplicação, mas nós podemos também colocar um x, tá? Então, agora nós precisamos transformar esse bando de zero em uma notação científica. E para fazer isso é bem simples. Nós só precisamos contar, na verdade, esse número de zeros, que no caso são 1, 2, vamos contar da direita para a esquerda, 3, 6, 9, 12, 15, 16 e 17. Logo, nós temos aqui 17 zeros. Com isso, nós podemos já afirmar que 10 elevado a 17 é igual a esse número. Logo, aqui no enunciado, ele não coloca um 1. Logo, nós podemos eliminar esse 1 vezes. E nós chegamos a 10 elevado a 17. Esses dois asteriscos aqui significam elevado a. Tudo bem? Então, a resposta é a letra D, 10 elevado a 17. Agora, a gente tem uma questão sobre velocidade média e aceleração. O enunciado diz o seguinte: o Sr. Antônio saiu de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3 km por hora, dirigindo-se para o supermercado que está a 6 km. Seu filho Josias, 30 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido.
Sabendo que o rapaz encontrou o pai no instante que ele chegou ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Josias foi igual a... E temos aqui as alternativas. Bom, primeiro a gente tem que encontrar o tempo do Sr. Antônio. E para isso nós temos que pegar as informações que nós temos no enunciado da questão. Ele diz primeiro que a velocidade escalar é constante, e isso é uma informação muito necessária, porque assim nós sabemos que ela não variou durante o tempo. E ela também diz o valor da velocidade, que no caso é 3 km por hora. Logo nós vamos definir aqui a velocidade média dele como 3 km por hora. Depois, ele diz que o supermercado está a 6 km. Logo nós sabemos que ele partiu de um ponto zero, porque ele não é especificado na questão. Logo, nós sabemos diretamente que o ΔS, que no caso é o final menos inicial, ele equivale a 6 km. Tudo bem? Assim sendo, nós temos que calcular o tempo do Sr. Antônio, que é a primeira pergunta dele, para nós descobrirmos a velocidade escalar média de Josias. O tempo do Sr. Antônio nós podemos calcular usando a fórmula da velocidade, que no caso é ΔS sobre ΔT. No entanto, como nós já temos a velocidade, nós podemos substituir na equação, que no caso seria essa aqui. Nós substituímos a velocidade média por 3 e substituímos o ΔS por 6. E chegamos que 3 é igual a 6 dividido por t. Nós podemos passar o t dividindo para o outro lado, ficando assim com 3t é igual a 6. Depois a gente pode passar esse 3 dividindo no outro lado, chegando que t é igual a 6 sobre 3. Com isso, nós podemos resolver que 6 dividido por 3 é igual a 2. Logo, o tempo do Sr. Antônio foi de 2 horas. Logo, aqui nas informações, nós podemos adicionar que o tempo ΔT é igual a 2 horas. Tudo bem? Agora, nós precisamos calcular a velocidade média de Josias. Porém, no enunciado ele nos diz que ele chegou 30 minutos após e encontrou o pai no mesmo instante que ele tinha acabado de chegar ao supermercado. Logo, nós precisamos calcular o tempo que Josias levou para chegar ao supermercado para calcular sua velocidade média. Primeiro, nós já sabemos que a distância até o supermercado é 6 km, como dito aqui. Como os dois partiram do mesmo ponto, logo é 6 km também. E a velocidade t de Josias, nós podemos definir como o tempo que o pai levou menos os 30 minutos, porque foi o tempo que ele acabou chegando. Logo, seriam as 2 horas menos 30 minutos. Porém, como aqui estão em valores diferentes, nós temos que transformar essa meia hora em hora. Esse 30 minutos em hora, quer dizer. Logo, nós chegamos que 2 horas, ΔT é igual a 2 horas menos 0,5 horas. Porque se nós transformarmos 30 minutos, fazendo uma regra de 3 simples, que no caso seria 1 hora é 60 minutos, enquanto 0,5 horas é 30 minutos. Se nós podemos substituir esse 30 minutos, esse 0,5 por x, no caso, e resolveremos a equação. Nós chegaremos que 60x é igual a 30. Logo, nós passaríamos o 60 dividindo no 30, e nós chegaremos que x equivale a 0,5 horas. Tudo bem? Com isso, nós sabemos que o ΔT dele, Josias, equivale a 1,5 horas, correto? Logo, nós temos que calcular a velocidade média. Visto que nós temos a fórmula da velocidade média, que é essa aqui, nós podemos calculá-la. Também nós temos o ΔS, que é 6. Logo, nós substituímos o ΔS por 6 e o ΔT por 1,5. Logo, nós chegamos ao resultado de 4 km por hora, que essa é a velocidade média de Josias. Logo, que está logo aqui na alternativa D. Com isso, nós acabamos nossa revisão. E eu te agradeço muito por assistir esse vídeo até aqui. É isso, muito obrigado.